Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: tomar o jugo do rei para achar descanso. Meta de hoje: leitura das páginas 46 a 48. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Para proclamar a libertação aos cativos, temos de insistir para que ouçam a palavra de Deus, mesmo nas situações mais adversas. Quando escreveu para Timóteo, Paulo disse: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. E aos Coríntios disse: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. 1 Coríntios capítulo 9, versículos do 16 ao 17 e o 19. Aqui vemos que Paulo era livre, mas por outro lado era escravo daqueles a quem pregava o evangelho. E quanto a nós, ainda somos livres? Ainda fazemos o que desejamos? Deus nos deu a responsabilidade de libertar os cativos do jugo da escravidão. Em relação ao evangelho, precisamos ter o mesmo sentimento de urgência que havia em Paulo. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. 1 Coríntios capítulo 9, versículos do 22 ao 23. Querido leitor, depois do que vimos e ouvimos sobre os últimos acontecimentos na obra do Senhor, precisamos ter um desejo ardente por também fazer parte desse empreendimento, ou seja, da edificação da igreja, cuja conclusão é eminente. Jesus repreende as cidades pela falta de arrependimento. A partir do versículo 20 de Mateus 11, o discurso do Senhor Jesus se tornara mais firme. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Versículos do 20 ao 22. Essas cidades ficavam ao norte do mar da Galiléia e estavam bem próximas umas das outras. Os discípulos viviam ali. Mais tarde, Jesus mudou-se para Cafarnaum, que também ficava a poucos quilômetros dali. Essas foram as cidades onde Jesus operou mais milagres, mas ainda assim o povo daquela região continuava incrédulo. Por esse motivo, essas cidades foram amaldiçoadas e até hoje estão em ruínas. Jesus disse que no dia do juízo, Corazim, Betsaída e Cafarnaum serão punidas com mais rigor do que Tiro, Sidom e Sodoma, pois estas certamente se haveriam convertido se tivesse sido alvo de tantos milagres como aqueles. Mateus capítulo 11, versículos do 23 ao 24. Quando os milagres acontecem, é Deus quem os realiza. Nessas cidades, o próprio Deus operou milagres por intermédio de Jesus, porém seus habitantes não se converteram e pagarão alto preço por isso. Deus tem operado milagres por meio de nós. Ao receber a comissão de pregar o Evangelho, após a ressurreição de Jesus, Marcos 16:15, os discípulos pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Versículo 20. Hoje não é diferente, acontece o mesmo conosco. Temos presenciado os milagres e sinais, tem nos acompanhado quando pregamos o Evangelho na comportagem, no Avança Jovem e quando cuidamos dos contatos das redes de cuidados. A presença do Senhor entre nós é um milagre. Ele disse que está presente com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Isaías 57:15, versão King James atualizada. E ainda, darei, pois, minha atenção e estima a este,
ao humilde e arrependido de espírito que dedica seu amor reverente à minha palavra. Isaías 66, 2, versão King James atualizada. Oremos ao Senhor para que Ele nos ajude a manter nosso espírito e coração nessa condição. Assim iremos garantir a presença de Deus entre nós. Oremos também para que, diante de tantos milagres que Deus tem operado, não sejamos uma geração incrédula como o povo daquelas cidades que o Senhor Jesus amaldiçoou. Vivemos o que a Bíblia chama de loucura da pregação, pois abordamos as pessoas nas ruas e perguntamos: posso orar por você? Às vezes algumas se assustam com a pergunta, mas muitas ficam gratas e se convertem ao Senhor por estar exaustas. Nesse momento, receber uma oração é suficiente para aliviar a sobrecarga que não conseguem suportar. Trabalhar no Espírito para aliviar o fardo. O Senhor Jesus oferece descanso a todos os que estão exaustos. Ainda em Mateus 11, ele convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Versículos do 28 ao 30. Esses versículos encerram o capítulo 11 de Mateus e geralmente os aplicamos às pessoas que estão nas ruas, sobrecarregadas e cansadas, para aliviá-las do fardo que carregam. Contudo, aqui Jesus está falando para aqueles que, como João Batista, deixaram de trabalhar no Espírito e criaram uma religião. Isso cansa e sobrecarrega as pessoas. Quando trabalhamos encaminhados pelo Espírito, temos descanso. Enquanto João Batista estava no deserto, pregando o arrependimento e batizando, ele estava bem. No entanto, quando deixou de seguir a direção do Espírito e foi para a prisão, tornou-se cansado, sobrecarregado e sem discernimento.